Bom dia, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Hoje no nosso Devocional com Deus, nós vamos falar sobre uma mentira que nos afasta de Deus. Mas antes vamos orar? Senhor, hoje nós vamos aprender mais a Tua Palavra. Fala ao nosso coração, Pai. Ministra ao nosso coração e nos mostra o que a gente precisa aprender, no que a gente precisa mudar. Em nome de Jesus, toca em nós. Amém? Bom, hoje nós vamos falar sobre uma mentira que nos afasta de Deus. E essa mentira é replicada diversas vezes. Eu não me arrependo de nada. Toda vez que eu ouço essa frase, eu lembro de quando eu era adolescente. E na escola, o que todo mundo falava é: eu não me arrependo de nada. Tudo que eu fiz foi para construir quem eu estou sendo. É clássico de adolescente, né? De jovem. Tenho certeza. Tudo isso trouxe eu até aqui. Mas na palavra do Senhor a gente vê que é diferente. Vamos lá? Em Atos 3,19 está escrito: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. O arrependimento é necessário na vida do cristão. O arrependimento é o primeiro passo. É quando a pessoa toma conhecimento da vida de pecado que ela tinha e que daí em diante ela quer ter uma vida diferente, ela quer buscar ser diferente para agradar a Deus. Então, não tem essa de eu não me arrependo de nada. Me arrependo sim. E eu posso dizer com toda certeza para vocês que quando eu olho para a minha vida e para muitas escolhas que eu fiz, eu tenho certeza que eu não deveria ter feito. Deus, com seu amor maravilhoso, me alcançou e me perdoou por todas essas escolhas. Mas eu também tenho certeza que se eu não tivesse tido essas escolhas, se eu não tivesse feito algumas coisas, com certeza teria sido mais suave, teria sido mais gostoso esperar o que Deus ia fazer na minha vida. Em Lucas 15:10, nós vemos: eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Que delícia, não é? Perceber que os anjos se alegram quando veem pessoas que tomam conhecimento das suas atitudes e decidem seguir um novo caminho, seguir uma nova experiência de obediência a Deus. Muito gostoso saber disso. Em 1 João 1:9, nós temos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o ponto muito legal. E eu acho legal porque nós não somos pacientes com nós mesmos. Se a gente for observar, com a gente é muito criterioso. Mesmo que a gente tenha vários pontos que a gente continue fazendo de errado, e muitas vezes, com as pessoas também, a gente observa e é mais ranzinza. A gente é mais difícil de perdoar. Mas a palavra traz para a gente a certeza que quando a gente se confessa, Deus nos perdoa, independente do que a gente tenha feito. Quando a gente se confessa de verdade, quando Deus percebe sinceridade do nosso coração e vontade de mudar, Ele nos perdoa e nos faz uma nova criatura. Isso é um outro ponto muito bom de ver. Como Deus é amoroso e paciente com a gente. A gente pode pegar um exemplo simples. Eu estava conversando com uma amiga e a gente estava falando como a gente às vezes é impaciente com as crianças. Nós adultos, sabendo o que é certo e do que é errado, a gente erra em vários pontos e
constantemente volta a cair naquele ponto, mas quando a gente olha para a criança, a gente já não pensa da mesma forma. A gente fica sem paciência quando vê a criança repetindo aquele erro. E aí a gente olha para Deus e percebe que Ele pacientemente nos perdoa, mesmo naqueles erros recorrentes. Como Deus é amoroso, né? Como Deus é paciente com a gente, como Ele é longânimo com as nossas deficiências, com as nossas dificuldades. Isso é uma bênção. É bom saber que a gente tem um Deus tão paciente assim. Muito, muito mais paciente do que a gente, com a gente mesmo e com os outros. E em Mateus 3:8, nós vemos: deem fruto que mostre o arrependimento. Esse fruto que mostra o arrependimento é quando a gente percebe onde a gente caiu, a gente se arrepende e pede perdão para Deus. E daí em diante a gente continua sempre tentando consertar aquele erro. São várias coisas que a gente poderia citar. Seja as palavras que não devem fazer parte do nosso vocabulário, que quando a gente se arrepende, a gente aceita Jesus, a gente abre mão delas. Seja uma música que não agrega a nossa vida, que não agrega a nossa comunhão com Deus, e Deus nos ajuda a abrir mão daquilo. Seja costumes, tantas coisas a gente pode listar que entra nesse arrependimento, e o fruto é a gente deixar de praticar essas coisas. É muito importante que a gente dê esse fruto. É esse fruto que mostra a transformação que aconteceu na nossa vida através do arrependimento e através de crer que Deus faz todas essas mudanças. Reconhecer que sem Deus a gente não consegue é muito importante. É olhar para as nossas atitudes erradas e perceber que a gente precisa da ajuda dele para fazer diferente. Amém? A gente observa, lembrando da adolescência, né, do período da adolescência, a gente observa que o mundo sempre tenta nos convencer do contrário. A gente sempre ouve, e não é só na adolescência que eu ouvia, não, até hoje eu ainda ouço muitas pessoas falando sobre isso. Eu não me arrependo. O que eu fiz me trouxe até aqui. Eu tenho orgulho de tudo que eu construí. Mesmo que é errado, me trouxe até aqui. Eu fico triste. Eu fico triste porque esse eu não me arrependo funciona como um apoio para a gente justificar as nossas escolhas. E eu repito com toda certeza. Quando eu olho para várias escolhas que eu fiz na minha vida, eu vejo que se eu tivesse escolhido melhor, que se eu tivesse esperado em Deus, eu teria sofrido menos. E é gostoso olhar para trás e ver essa construção que Deus fez em mim. É gostoso hoje poder passar para os meus filhos e falar para eles que é necessário esse arrependimento, que é necessário olhar para o nosso dia a dia e ver onde a gente precisa mudar, onde a gente precisa fazer diferente, onde a gente precisa aprender. Amém? Vamos orar? Pai querido, quero te agradecer por esse momento contigo e com os meus irmãos. Te agradecer porque eu sei que o Senhor tem cuidado de nós, tem nos tratado e tem nos ensinado a cada dia a te obedecer e a andar nos seus caminhos. Obrigada, Senhor, pelo arrependimento que nós temos tido diariamente e porque eu tenho certeza que a tua palavra vai frutificar e as pessoas vão cada vez mais exercitar, Senhor. Não por mim, mas porque a sua palavra nos dá essa certeza. Porque ela traz isso. Ela traz o refrigério, ela traz vida, ela traz descanso, traz amor. Obrigada, Senhor, pela paciência que o Senhor tem conosco. Obrigada por sempre nos perdoar
e dar mais uma chance a nós. Trata o nosso coração, Pai, para que a gente seja sempre sensível à Tua palavra e ao que o Senhor quer fazer em nós. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. Obrigada por mais um dia.